Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal, sou professor de Direito Tributário e Financeiro e vim aqui nesse vídeo corrigir uma questão que eu propus em alguns grupos específicos de Direito Tributário e também lá na minha fanpage, uma questão inédita sobre decadência. Eu, particularmente, julgo essa questão como de um nível altíssimo de dificuldade, não por conta do conhecimento cobrado. Estou certo que muitos concurseiros possuíam até o conhecimento que foi exigido na questão. Agora, por conta de vários detalhezinhos, que numa hora da prova você, estudante de Direito, não está acostumado a fazer, como, por exemplo, organizar os dados do enunciado, colocar uma tabelinha, mesmo que seja ali a lápis, rapidamente, e organizar seu raciocínio, por conta desses pequenos detalhes, a questão se tornou extremamente difícil. Via de regra, o concurseiro ele está acostumado a ler uma questão e puxar na memória qual o artigo ou qual o julgado, súmula, responde de uma forma direta, uma subsunção imediata àquela questão. Quando ele tem que raciocinar um pouquinho mais, aquilo derruba ele. E esse tipo de questão é cobrada em concursos fiscais normalmente, onde o candidato já está estudando outras disciplinas como contabilidade, auditoria, tem um trato mais fácil com esse tipo de enunciado que requer uma pequena sistematização antes de você tentar resolver, chegar nas assertivas. Legal? Bom, qual é a questão? Vamos ler aqui juntos. Eu vou dar o conteúdo, resolver para vocês, colocar num quadrinho e espero que você entenda. Caso não entenda, é só você entrar em contato comigo. Legal? A questão está aqui, meus amigos. Olha só o que diz o enunciado. Um determinado comerciante paulista foi surpreendido em abril de 2012 com uma fiscalização da autoridade fazendária do estado de São Paulo em seu estabelecimento. Como resultado da fiscalização, foi apontado não recolhimento de ICMS no período de agosto de 2006 a maio de 2007 e que houve recolhimento a menor no período de junho de 2007 a novembro de 2007. Beleza, então. Primeira coisa para você se atentar é... Primeiro, não vamos tentar achar chifre em cabeça de cavalo. A questão falou em algum momento aqui de entrega da declaração agia pelo contribuinte? Não falou? Então fim de papo. Se você ler aqui, ao ler a questão, for já pensando na súmula 436, ou seja, se a declaração já constituiu ou não crédito tributário, cara, o enunciado não te disse isso. Então você vai partir do pressuposto do quê? Que não houve declaração, não houve constituição do crédito tributário através da entrega da declaração pelo contribuinte. Esquece a súmula 436 do STJ. A questão só te falou o quê? Isso tem que prestar atenção. Eu tenho dois períodos, de agosto de 2006 a maio de 2007. Nesse primeiro período, não houve recolhimento de ICMS. Não houve recolhimento de ICMS, ou seja, não houve pagamento antecipado do tributo. Tá ok? Sublinha o enunciado. Um enunciado grande desse, cheio de detalhes, sublinha os comandos das partes principais para depois de você não se confundir. Beleza. Aí vem o enunciado e fala para você o seguinte, olha só. Teve ainda um segundo período. Só que nesse segundo período houve recolhimento a menor do ICMS. Responde uma coisa para mim. A questão falou para você alguma coisa sobre nesse segundo período ter o contribuinte entregue declaração? Não. Só falou o quê? Que houve recolhimento a menor. Ah, mas então ele pagou sem declarar? Sim. Sim. Não entregou a GIA. Não entregou a declaração. Ou seja, só fez o pagamento a menor. Não há que se falar, portanto, seja em relação ao primeiro período, seja em relação ao segundo período, na súmula 436 do STJ. Aquela que diz que o contribuinte, ao entregar a declaração, constitui o crédito tributário, fazendo com que o fisco fique livre de praticar qualquer outro ato. A questão não disse isso em momento algum. Só falou, então, que temos aqui dois períodos e que num não teve recolhimento de ICMS e no outro teve menor. Aí ele vem aqui e complementa. Sublinhe-se ainda
que no período de julho de 2007 a novembro de 2007 foi amplamente provado no processo administrativo fiscal, tendo sido oportunizado contraditório ampla defesa ao contribuinte, que o pagamento a menor fora praticado com artifícios fraudulentos, aptos a dissimular a ocorrência do fato gerador. O que o enunciado sinalizou para você, meu amigo? Quais são aquelas 3 expressõezinhas que você sempre encontra juntas em direito tributário? Fraude, dolo e simulação. Ele está falando o que para você aqui? Olha, no período 2, alguns meses nos quais tivemos o pagamento antecipado, foi possível constatar que esse pagamento antecipado foi feito com fraude, apto a dissimular o fato gerador. Então, atenção aqui, uma pegadinha boba que alguns caíram. Olha só isso aqui. O período começa em junho e ele falou que em julho a novembro teve fraude. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho um mês nesse segundo período que não teve a fraude constatada. A fraude foi constatada apenas de julho em diante. Tá ok? Entendemos isso? Aí fala, em razão do não pagamento do imposto devido... Pera, deixa eu sair daqui para conseguir ler tudo. Em razão do pagamento do imposto devido, foi lavrado, auto de infração, com os devidos acréscimos legais e dele, olha que importante, e dele notificado enquanto setembro de 2012. Então, a notificação do lançamento foi feita ao sujeito passivo em setembro de 2012. E sabemos que é nesse período que nós vamos fazer o quê? Parar de contar o prazo decadencial. Então, a decadência ela para de correr aqui, ó, em setembro de 2012. Ah, mas lá em cima falou que em abril tivemos o início da fiscalização. Sim, tudo bem. Isso aqui só seria relevante, para saber se a fiscalização ela se deu além do prazo permitido em lei. 2. O 173, parágrafo único do CTN, ele traz a situação de antecipação da contagem do prazo decadencial. Essa antecipação da contagem do prazo decadencial funciona na regra do 173, inciso 1. Normalmente, como você conta o prazo decadencial? Primeiro dia do exercício seguinte, aquele ao qual ele poderia ter sido lançado. Então, se o fato gerador foi em maio e você vai contar a decadência de acordo com a regra, você tem lá maio de 2010, só começaria a contar a decadência em 1º de janeiro de 2011. Só que imagina que em agosto de 2010, o fisco já começa uma medida fiscalizatória. A autoridade fazendária já vai lá no teu estabelecimento e começa a te fiscalizar. Qual é a consequência disso? De acordo com o parágrafo único no 173. Você antecipa a contagem do prazo decadencial, que era de 1º de janeiro de 2011, antecipa para agosto de 2010. O STJ já falou que você só vai aplicar 173, parágrafo único, para beneficiar o contribuinte. Então, aquilo antecipa a contagem do prazo decadencial. No meu exemplo, que eu coloquei aqui, nós já tivemos o início da contagem do prazo decadencial. Portanto, não há que se falar em aplicar 173, parágrafo único, porque ele antecipa a contagem do prazo, mas aqui já teve início. Então, não tem importância saber essa data aqui. O importante para a gente é saber aqui, ó, quando que foi a notificação do contribuinte. E está aqui, setembro de 2012. É aqui que você vai parar de contar a decadência. Aí vem para você enunciado e fala: com base na situação narrada acima, assinale a alternativa que contém o período unicamente no qual os respectivos créditos foram extintos pela decadência. Como é que vamos resolver isso daqui? Ah, vou ver um a um? Não. Eu vou falar para você, explicar para você o que está por detrás dessa discussão, vamos analisar todos os períodos e aí eu vou de cara falar qual é o gabarito para ti. Legal? O assunto é decadência, então. Antes de eu entrar na regra,
é importante que você saiba dois posicionamentos do STJ. Quais são? Vamos lá, tá aqui a regra. Isso que eu não entro na regra, mas eu vou entrar na regra. Custa nada lembrar, eu sei que você já sabe, mas custa nada lembrar. A regra está aqui. O artigo 173 do CTN fala que, regra, o crédito tributário se extingue após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Atenção, olha só, essa regra aqui você vai aplicar num primeiro momento ao lançamento de ofício ou direto e ao lançamento por declaração ou misto, tá ok? Cuidado com essa expressão aqui, poderia. Por quê? Imagina que eu tenho aqui um fato gerador em 2010. Lançamento de ofício. Você vai contar quando? 1º de janeiro de 2011. Sim, você só vai contar, meu Deus, no dia 1º de janeiro de 2011, se você chegar à conclusão que o lançamento poderia ter sido feito em 2010. Se por algum motivo o lançamento não poderia ter sido feito em 2010, você não vai contar o prazo de 2011. Imagine que o fisco estivesse possibilitado de constituir seu crédito em 2010. Ora, e ele só vem a poder constituir o seu crédito em 2011. Então, ele só vai contar a decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, primeiro dia de 2012. Ah, Marcelo, isso não acontece nunca. Isso aí é hipótese de laboratório, não. Dezembro de 2010. Pensa aqui comigo uma coisa. Eu estou em dezembro de 2010. O vencimento de dezembro de 2010 se dá quando? Janeiro de 2011. Concorda comigo? O mês de dezembro de 2010, o vencimento do tributo cujo fato gerador ocorreu naquele mês, só vai ser em janeiro do ano seguinte, janeiro de 2011. E aí eu te pergunto, o fisco poderia lançar, com relação ao fato gerador de dezembro de 2010, ainda naquele ano? Claro que não. Se não tinha ainda acontecido o vencimento daquele mês, ora, não há que se falar em lançamento por parte do fisco. Se o contribuinte ainda estava no prazo legal para pagamento, você não pode falar que o contribuinte estava inerte, está em mora, perdão, está inadimplente. Se o contribuinte não está em mora, não pode o fisco lançar. Então o fisco só vai poder lançar após o vencimento, após o prazo legal para pagamento. E o mês de dezembro, ele só tem vencimento no ano seguinte. E aí, com relação ao meu exemplo, novembro de 2010, o vencimento só vai ser em janeiro de 2011. Só em 2011 o fisco poderia efetuar o lançamento. E aí a decadência começa a contar no ano seguinte, 2012. Então, dezembro de 2010 tem sua decadência começando a contar em 1º de janeiro de 2012. Nossa, professor... Eu ia errar isso na prova, você e mais 99% dos concurseiros. Ninguém se toca nisso. Então, atenção para isso daqui. É o exercício seguinte que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é a regra. Então, nós temos aqui na regra lançamento dos tributos sujeitos à modalidade de ofício e por declaração. E a homologação fica onde? Está aqui a homologação. Se a lei não fixar prazo para homologação, será de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador. Expirar esse prazo, sem que a Fazenda Pública tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Olha só, dá para falar umas 2 horas só sobre esse parágrafo aqui. O que nos interessa é, a regra do lançamento por homologação é que ele é contado 5 anos também, o prazo decadencial é de 5 anos, agora o termo ACO não vai ser do primeiro dia do exercício seguinte, em sim tá aqui, ó. Você conta o termo ACO dele da data da ocorrência do fato gerador.